Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós veremos sobre as competências do supervisor, tá? Então, nossa matéria é orientação e supervisão. Eu sou o professor Jardel Queiroz. Pois bem, na aula passada nós vimos o conceito e as qualificações do orientador. Na aula de hoje nós veremos sobre o supervisor, tá? Então, o que é o serviço de supervisão? Bom, é responsável pelo planejamento, orientação, coordenação e organização das atividades curriculares como forma de operacionalização da proposta pedagógica da instituição escolar. Então, o supervisor ele tem a responsabilidade de planejar, orientar e coordenar, né, e organizar essas atividades. Então, a gente viu na aula passada sobre as competências do orientador, tá? Na aula de hoje nós veremos sobre o supervisor. A gente vai ver que essas atribuições hoje elas já estão numa única figura que é do coordenador pedagógico, mas até então a qualificação de cada um deles deve ser de forma individual, então deveria haver o orientador e o supervisor numa instituição. Quais são as funções desse supervisor? No enfoque mais amplo, a supervisão escolar possui 5 funções principais, que são elas: planejamento, organização, coordenação, aperfeiçoamento de pessoal e avaliação, tá? Enquanto o orientador pedagógico é aquele que vai lidar diretamente com o acadêmico, com o aluno, o supervisor ele tem a incumbência de lidar com o professor, né, com a parte mais burocrática, digamos assim, da instituição. A parte burocrática a nível de papelado, posso dizer assim, tá? Mas a parte burocrática e administrativa seria o diretor mesmo acadêmico. Então, qual é essa função de planejamento? Então, o supervisor que vai fazer aquele planejamento geral de início de semestre, de início de ano, né? Ele vai organizar a estrutura escolar, ele vai estar coordenando, sobretudo, o professor, né? Vai estar orientando, vai estar coordenando o aperfeiçoamento de pessoal. Então, ele que vai estar buscando fazer formações com os profissionais, com os professores e corpo docente de uma forma geral. E ele vai estar responsável também pela avaliação desse desempenho, se o professor está conseguindo atingir o objetivo institucional, o objetivo da instituição ou não, tá? Então essa é uma das funções do supervisor. Dependendo da estrutura organizacional do sistema de ensino de cada estado, município ou instituição escolar, o supervisor poderá desempenhar as mais diversas funções, entre as quais podemos destacar: participar da elaboração, acompanhamento e execução do projeto político-pedagógico, que é o PPP da escola, tá? Então, toda escola deve ter seu projeto político-pedagógico, tá? Então, quem vai estar responsável por participar dessa elaboração, por coordenar, vai ser o supervisor, tá? Enquanto o coordenador ele vai lidar diretamente com a parte social, né? A gente tem os 3 principais colaboradores de uma instituição, que é o diretor, que ele vai cuidar mais da parte administrativa. O supervisor ele vai estar direcionando mais para a parte de atendimento ao professor, a parte de planejamento, e o orientador que vai estar mais na parte social com o aluno de fato. Tá? Participar da elaboração e execução do plano de ações da escola. Tá? Então, o plano de ações é o que a escola for organizar a nível de projeto, a nível digamos, de atendimentos, né, às vezes que a instituição faz, tudo é responsabilidade do supervisor. Decidir em conjunto com a direção e professores sobre as atividades pedagógicas, tá? Então nunca o supervisor ele vai se colocar frente acima, ele vai estar sempre debatendo e vai estar apresentando digamos, o que pode ser feito, né, para o professor e para pais e alunos. As funções do supervisor, né? Exercer atividades permanentes de diagnóstico, ou seja, ver se está fluindo o ensino, se está da melhor forma, se está como foi planejado ou não. Acompanhamento, né? Acompanhar o professor, né? Sempre o supervisor ele tem que se colocar como, digamos, um amigo do professor, não uma pessoa que está acima, tá? Para justamente não ter digamos, aquela questão que sempre tem na escola de brigas, né? E entre outros processos. Organização e avaliação do processo de ensino-aprendizagem, acompanhar e assessorar as atividades do corpo docente em relação ao planejamento, organização curricular, metodologias e avaliação. Então, ele que vai estar acompanhando o plano de ensino, o plano de aula do professor, né, se ele está conseguindo seguir ou não.
Participar do planejamento e coordenação das reuniões do conselho de classe e conselho escolar, tá? Então ele que vai estar à frente dessa reunião. Participar no processo de elaboração, discussão e aplicação do regimento escolar, tá? Então aquele regimento escolar que toda instituição deveria ter, em que fala as regras, o que pode e o que não pode na instituição, qual é o dever e a obrigação do aluno. Tudo isso é dever do supervisor de estar à frente, né? Não apenas de fazer, não é o supervisor que faz, mas sim estar à frente para que possa ser desenvolvido. Buscar reunir, de fato, né, todo o corpo docente para confecção desse regimento. Organizações de integração entre a escola e a comunidade, tá? Então, essas ações são essenciais a ver em que a escola ela tem uma certa, digamos, prestação de atividades à comunidade. Então, quem deve estar à frente é o supervisor. Elaborar projetos que favoreçam professores e alunos na busca por uma educação de qualidade. Até que vocês podem estar observando que tem algumas qualificações que também cabem ao orientador, tá? Mas levando sempre em consideração que ambos trabalham juntos. Então, uma competência de um, às vezes, pode ser contribuída pelo outro. Planejar e organizar a atividade de formação continuada dos professores no âmbito escolar. Isso é essencial, tá? Fazendo formação com professores. Uma vez que eu mencionei para vocês na aula passada que o professor ele não pode ser aquele que apenas estudou a graduação e parou o ensino. Não, ele deve ter uma formação continuada. Ele deve estar buscando cada vez mais aperfeiçoamento. Então, é dessa forma que o supervisor ele deve estar contribuindo também. Integrar o trabalho da supervisão com o da orientação educacional, tá? Então eles devem estar trabalhando sempre concomitantes. Assessorar a direção nos nos assuntos de sua competência, tá? Então ele vai assessorar a direção, como mencionei, as 3 figuras principais, que é o diretor, o coordenador pedagógico, o orientador e o supervisor. Eles devem estar trabalhando juntos, né? Tem o secretário também, mas ele tem mais uma parte burocrática das papeladas relacionadas a matrículas, né? Manter organizado e atualizado de maneira sistemática os registros e documentos da supervisão, né? Então, tudo deve estar de forma organizada, planejada. O perfil do supervisor escolar. Principais características do supervisor. Ele deve ter empatia, né? O supervisor, como ele vai estar fazendo esse elo entre a direção e a direção e o professor, ele precisa ser empático, né? Ele precisa estar com empatia para com o professor, porque ele não deve se colocar nunca acima, né? Equilíbrio emocional. Às vezes o supervisor ele tem a maneira de chegar com o professor e o professor ser agressivo, dizer que não vai fazer, né? Então ele precisa ter esse equilíbrio emocional, precisa saber conversar, dialogar de forma que se exige, né? Preparo técnico e profissional. O supervisor ele deve estar sempre em formação também, ele deve estar buscando cada vez mais conhecimento, né? Digamos, tá estudando cada vez mais, isso é essencial, né? Não é só o docente que está em sala de aula que deve estar se atualizando, mas sim todo o corpo docente. Capacidade de liderança, né? Porque o supervisor, ele vai estar liderando os professores, né? O corpo docente. Então ele precisa ter essa capacidade de liderar. Uma capacidade de comunicação, ele deve ser totalmente comunicativo, né? Uma vez que ele vai ser necessário estar conversando, dialogando com o professor, até mesmo com os pais, então ele precisa ser bastante comunicativo. Ser criativo, eu acho que hoje ser criativo é uma qualidade exigida de muitos profissionais, né? Principalmente de quem está à frente da educação. Ser criativo, fazer com que a instituição ela possa ter, digamos, uma certa visibilidade, né? Está sendo propagada a instituição para que ele possa ser bem visível. Então a criatividade ela é essencial como uma das qualidades do supervisor. E o bom relacionamento humano, né? Saber lidar com todo mundo, ser uma pessoa bem participativa, que tenha um bom diálogo. E isso é essencial para a figura do supervisor. Boa conduta moral e ética, né? O supervisor não pode ser aquele que está querendo, digamos, ao pé da letra falando, passar perna nos outros, ser uma pessoa antiética. Tudo isso deve ser levado em consideração. A capacidade de iniciativa, né? Eu digo para vocês a proatividade. A proatividade ela é essencial em todas as profissões. E o que seria proatividade? É você tomar a frente das coisas e fazer as coisas sem ninguém pedir para você fazer. Então isso seria a proatividade.
o compromisso, né? Uma vez que ele tenha às vezes o supervisor, por estar nessa função, ele quer pedir para sair, às vezes ali não está sempre na instituição, e isso é essencial, estar na instituição, né? Ter aquele compromisso com o seu horário de trabalho, ser dedicado àquela função a qual ele exerce, persistência, né? Porque às vezes a pessoa tem todo um planejamento e às vezes não é bem aceito pelos professores. Sempre vai ter aquelas pessoas que é do contra, mas ser persistente, tentar implantar aquilo lá que acredita-se que seja a melhor forma para a instituição. Inteligência estratégica, né, e capacidade reflexiva. Esses são uma das qualidades que o supervisor deve ter. A supervisão escolar e a formação de professores. Vejam bem essa frase de John Dewey. Quando se diz que um professor tem 10 anos de experiência, será que tem mesmo? Ou tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes? Parem para analisar essa frase aqui, né, de John, que fala justamente: quando se diz que um professor tem 10 anos de experiência, será que tem mesmo? Ou tem 1 ano de experiência repetido 10 vezes? Será que esse professor tem experiência, ele tem uma prática, cada ano está inovando, ou todo ano ele só faz utilizar a mesma metodologia do ano passado e vai levando até o dia que ele se aposente? Então é necessário ter essa formação de professores, essa formação continuada, em que o professor esteja se atualizando, sobretudo nesse período que nós vivemos de pandemia, em que muitos professores não estão conseguindo se adaptar à nova realidade, e eles vão ficando para trás, né? Vão ficando com o pensamento antiquado. Então, são pessoas que não estão se atualizando, não estão em uma formação continuada. Mesmo que está em casa, está buscando formação, buscando de que forma pode melhorar o ensino-aprendizagem, e adaptar essa metodologia é essencial para um professor. A formação de professores é apontada como uma das principais responsáveis pelos problemas da educação, pois ainda deixa muito a desejar. É aquela velha história de que o professor se formou e ficou estagnado. Não buscou conhecimento, não buscou formação continuada e está ali parado. Isso é essencial porque quem vai cuidar da formação do professor dentro de uma instituição é o supervisor, tá? Então é necessário o supervisor ter esse olhar crítico, analisar o que o professor não está conseguindo se adaptar, oferecer treinamentos, oferecer os tipos de live, de aula, de uma forma geral, que possa contribuir com o ensino-aprendizagem. Segundo Nova 2013, a formação é um ciclo que abrange a experiência do docente. Essa experiência do docente, pessoal, ela precisa ser como aluno, como a educação de base. Então, essa formação ela precisa ser, o professor ele precisa se colocar às vezes como aluno, ele precisa se colocar como aluno mestre da graduação, conhecimento que ele adquiriu na graduação, como estagiário, que é a prática supervisionada, ele ter essa prática e está contribuindo com o ensino dessa forma. Como iniciante, os primeiros anos de atuação, em que o professor está empolgado, ele dá o seu melhor, ele busca conhecimento, precisa perpassar sempre, né? E como titular, que é a formação continuada, cada vez mais está se qualificando e tentando assim melhorar o ensino-aprendizagem. O aprender contínuo é essencial em nossa profissão. Ele deve se concentrar em 2 pilares: a própria pessoa do professor, como agente, e a escola como lugar de crescimento profissional permanente. Antônio Novo. Então essa formação ela exige que o profissional tenha e que seja uma formação continuada. Somente através de uma reflexão sistemática e continuada é possível promover a dimensão formadora da prática. Nesse sentido, questiona-se: qual o papel do supervisor escolar na formação dos professores da escola em que atua? Então eu faço mais uma vez essa pergunta para vocês, para que possa ficar essa pergunta, né, para a gente possa debater nas nossas aulas. Qual o papel do supervisor escolar na formação dos professores da escola em que atua? Sendo assim, a gente encerra a nossa aula de hoje, né, de conteúdo, mas a gente vai abrir espaço para debate no grupo do WhatsApp, tá? Para que a gente possa fortificar um pouco mais sobre o que a gente viu sobre essas funções do supervisor escolar.